E chegou o dia de falarmos sobre Orlando, uma biografia de Virginia Woolf, aqui nesse canal. Olá, leitores! Como vocês estão? Eu espero que estejam bem por aí. Aqui é a Jaque e estou aqui novamente com o meu chazinho, porque meu estômago tá pedindo um chazinho para ficar bem calmo, bem tranquilo. E com o meu exemplar de Orlando, uma biografia de Virginia Woolf, essa edição que eu sou apaixonada, feita pela editora Autêntica, para falar sobre esse livro maravilhoso, que é uma das minhas obras preferidas da vida e que eu ainda não tinha trazido um comentário aqui para o canal, e é uma obra que foi lida no Clube Labaredas nesse ano de 2022, e é uma obra também que foi central para a realização do meu primeiro curso online, de um curso livre que eu ministrei no mês de julho, em torno dessa obra, em torno de Virginia Woolf, em torno desse tempo em que ela escreveu esse livro. Então, Orlando se tornou, assim, uma obra muito, muito importante para mim e eu não podia deixar de fazer esse vídeo aqui pro canal. E aqui estamos, então, para falar de Orlando, uma biografia de Virginia Woolf. E eu já peço para vocês se inscreverem aqui no canal, se ainda não forem inscritos, por favor. Deixem uma curtida aqui no vídeo para que ele chegue em mais pessoas e assim eu possa alcançar cada vez mais leitores e leitoras ou possíveis leitores e possíveis leitoras por aí. Bom, eu quero falar da obra de uma forma geral, sem spoilers, e elencar diversos motivos que acredito que sejam importantes e que podem motivá-los e motivá-las a ler esse livro, certo? Orlando foi publicado em 1928. O personagem central da obra, então, se chama Orlando, que é um jovem aristocrata, né? O livro começa com Orlando como um jovem aristocrata, vivendo lá no final do século XVI, 1586, se não me engano. E esse personagem vai atravessar os séculos e isso faz esse tom mágico, né, do livro, esse tom fantasioso, esse tom surreal e que atravessa essa obra. É um dos aspectos mais instigantes, a forma como a Virginia vai tratar também do tempo, entre outros temas. O livro também foi dedicado a Vita Sackville-West, que foi amiga de Virginia Woolf durante longos anos das vidas dela, desde que se conheceram em 1922 até o final da vida de Virginia Woolf. Então elas foram amigas, elas foram amantes e esse livro foi dedicado a Vita e assim como inspirado na vida de Vita, em fatos biográficos desta mulher, desta personagem, dessa mulher que é uma personagem histórica e que também se torna inspiradora, né, ou fonte de inspiração para esse personagem criado por Virginia. Em 1927, a Virginia estava se preparando para dar uma palestra em Cambridge para cursos com um público feminino sobre o tema As Mulheres e a Ficção. E ela estava pensando sobre o tema, elaborando suas ideias, construindo seus panoramas, examinando o tratamento dispensado às mulheres ao longo do tempo até o século XIX, todas as dificuldades que as mulheres tinham enfrentado para escrever ficção, sobre a ficção feita por mulheres e sobre a ficção feita sobre as mulheres. Ela refletia sobre tudo isso, inclusive sobre temas como a falta de dinheiro, a falta de espaço seguro e livre e de interrupções principalmente, que são temas que a Virginia desenvolveu melhor depois no livro Um Teto Todo Seu. E é nesse meio tempo em que ela elaborava essa palestra que ela começou a escrever Orlando, uma biografia. E em 9 de outubro de 1927, a Virginia ela escreveu uma carta para Vita pedindo consentimento para usá-la como modelo na sua obra. E nessa carta ela dizia o seguinte: não conseguia extrair uma palavra de mim mesma para uma coletânea de ensaios. E finalmente baixei a cabeça, mergulhei a pena no tinteiro e escrevi essas palavras, como que automaticamente, numa folha em branco, Orlando, uma biografia. Assim que fiz isso, meu corpo foi tomado por uma sensação de arrebatamento e meu cérebro por ideias.
Suponha que Orlando acabe por ser Vita, e é tudo sobre você, e os desejos de sua carne e o feitiço de sua mente. Você se importaria? Diga sim ou não. E também, como lhe disse, de repente ocorreu-me que posso revolucionar a biografia numa única noite. E assim, se a ideia lhe agradar, gostaria de jogá-la para o ar para ver o que acontece. Então, ela fez esse pedido para Vita, ela contou que queria escrever esse livro inspirado em Vita, e a Vita se animou, a Vita gostou, a Vita permitiu que ela prosseguisse nessa empreitada, e a Virginia escreveu Orlando em 6 meses. Ela escreveu essa obra muito rapidamente, porque era uma escritora que sofria um bocado para escrever ficção. E nesse livro, então, ela estava muito empolgada, ela escreveu essa obra muito rápido. E depois, é claro, ela ficou mais uns 6 meses revisando, sabe? Ficou mais um tempo trabalhando na obra. E o livro foi publicado em outubro de 1928. É uma biografia, mas também é um romance histórico, então é uma obra literária, sobretudo, é uma obra que fala sobre história. Então é um livro que brinca com os gêneros e ao mesmo tempo rompe com todos eles, né? Satiriza todos eles. Ela foge de todas as maneiras possíveis do realismo tradicional e das obras que a precederam, né? E Orlando passa a ser uma personagem nada previsível, em constante mudança, né? Então o romance ele nos surpreende o tempo todo, o que eu acho que é um ponto alto da obra, além da ironia, além das partes muito engraçadas que perpassam essas páginas. Como toda obra biográfica, possui um prefácio, então até nisso Virginia se inspirou nos trabalhos tradicionais. E ela inseriu nesse Orlando uma biografia, um prefácio, onde ela já começa satirizando, ela já começa com um texto muito ácido e bem-humorado, faz agradecimentos a uma lista exagerada de pessoas e pessoas que não tinham nada a ver com o livro, pessoas que ela desconhecia, inclusive ela remete até à própria sogra dela, com quem ela não tinha uma relação de muita amizade, a mãe do Leonard. Então ela acaba já nesse início do livro meio que borrando essa fronteira entre o autor, que é Virginia Woolf, romancista, e o narrador, que é um biógrafo, né, ou biógrafa. Mas esse narrador que conta a história de Orlando, que é um biógrafo, que quer seguir uma linha cronológica, que quer se ater aos fatos muitas vezes. E aqui temos 6 capítulos ao todo, nos quais acompanhamos a trajetória dessa personagem que atravessa os séculos. A forma como Virginia brinca com o tempo e com a cronologia é instigante. E o tempo que perpassa essa obra é o tempo da subjetividade. A consciência, ela parte desse pressuposto de que a consciência ela tem uma duração muito específica, que o passado, o presente e o futuro, eles acontecem simultaneamente no campo do nosso pensamento, no campo da forma como percebemos o mundo, e que é uma maneira desintonizada com o tempo do relógio, com o tempo cronológico, com o tempo do calendário. Desse modo, o cair de uma folha, ele pode demorar uma tarde em Orlando. Assim como essa personagem, então, pode viver mais de 300 anos e não passar dos 36 anos de vida, né? A maior parte desses 300 anos, Orlando tem por volta dos 30 anos. Então, Orlando traduz uma nova forma de experienciar o tempo, que rompe com a cronologia e a linearidade. E ao atravessar todos esses tempos na história, principalmente e conectado com a história da Inglaterra, Orlando vai guardando as marcas de cada período, as memórias, as histórias, as ideias, os costumes, vai refletindo sobre as estruturas sociais, principalmente patriarcais, que regem esse jogo de poder. E a Orlando presencia muitas transformações externas, mas também transformações internas, transformações nessa personalidade, que vai se modificando com o passar desses anos, ao mesmo tempo que vai carregando algumas questões, algumas características específicas,
como por exemplo o fato de Orlando gostar de escrever, ser um personagem apaixonado por leitura, apaixonado por poesia, que é um traço interessante porque Vita e Virgínia compartilhavam essa mesma profissão e essas paixões, né? Mas ao mesmo tempo, talvez principalmente quando fala do amor pela literatura, dá para perceber como Virgínia colocou muito dela também nessa personagem chamada Orlando. Na época, então, a Vita e a Virgínia, elas eram já amigas, elas tinham um relacionamento. A Vita, ela era uma escritora premiada, vinha de uma família aristocrata e era casada com um diplomata. E o casamento da Vita, ele era bastante aberto, bastante livre. Os dois tinham relacionamentos extraconjugais, sobre os quais eles comentavam entre si, então era permitido. E a Vita também era mãe, tinha 2 filhos, homens, e a Virgínia era uma escritora que estava começando a ter algum prestígio. Ela vinha de uma classe média intelectualizada e também era casada com Leonard Woolf, com quem ela tinha uma editora, a Hogarth Press. E quando Virgínia começou a escrever o romance, a relação dela e Vita estava um pouco estremecida, principalmente por causa dos outros casos e amores extraconjugais que a Vita estava mantendo no período e que deixavam a Virgínia muito enciumada. Então, a Vita tinha muitas aventuras amorosas, diferente de Virgínia, né? E segundo o professor Tomás Tadeu, que também é o tradutor dessa edição de Orlando, publicada pela Autêntica, que eu sou apaixonada, talvez seja possível refletir sobre essa obra a partir de algumas interpretações. Por exemplo, Orlando como sendo uma pequena vingança de Virgínia com relação à Vita, né? Ela faz várias sátiras a traços da personalidade de Vita, por exemplo, até mesmo ao seu modo de escrever, né? Possivelmente isso exista no livro. Já que a Vita ela escreveu de uma forma bem mais tradicional que Virgínia, né, seguindo mais uma linha que já vinha dos seus antecessores, né, de outras tradições literárias, e a Virgínia sempre adotou uma linha de muita inovação, né, como essa própria obra, de muita crítica, de muita sátira. E a Virgínia sempre experimentou muito mais em termos de escrita literária, né, do que Vita. Mas, sobretudo, Orlando se trata de uma homenagem à própria Vita Sackville-West, uma forma que a Virgínia encontrou de restituir a propriedade de Knoll à Vita, que era a propriedade ancestral do Sackville-West, que a Vita não herdou após a morte do pai, por causa das regras de sucessão que favoreciam linhagem masculina. Então, de uma maneira ou outra, essa questão da situação da mulher e do patriarcado está presente no livro e passeia pela obra desde o início até o final. Além disso, Orlando, uma biografia, faz essa paródia do gênero biográfico, principalmente desse modelo vitoriano, do qual o próprio pai da Virginia Woolf foi um dos grandes expoentes, já que Leslie Stephen organizou o Dicionário da Biografia Nacional, que era uma obra em vários volumes. Que temas, né, esse livro traz, além de uma história dessa personagem chamada Orlando, que atravessa todo esse tempo, né? Além de ter essa escrita extremamente poética, um narrador que é biógrafo, que quer contar essa história de uma maneira coerente e ao mesmo tempo encontra diversos empecilhos pelo caminho. Esse livro ele vai falar sobre críticas ao patriarcado, vai fazer também críticas à biografia e à historiografia tradicional, assim como ao próprio romance. Então é uma sátira, uma metáfora. Vai falar sobre as diferenças entre o tempo do calendário, o tempo do relógio, né, e o tempo subjetivo, o tempo vivido, a forma como sentimos o tempo. E também vai falar sobre questões que envolvem a instabilidade e a artificialidade da identidade sexual. Então, a questão do gênero está muito presente aqui nesse livro também. Dos papéis de gênero destinados às mulheres na sociedade. Outro ponto interessante desse livro é que ele é composto por 8 fotografias, então as ilustrações que também ajudam a contar essa história de Orlando.
E a Virginia pensou então em colocar fotografias nesse livro, inclusive essa edição da Autêntica, ela possui todas essas fotografias, algumas delas até coloridas agora, tem essa possibilidade, né? Então a editora conseguiu os direitos para colocar essas fotografias na obra. Algumas dessas imagens que compõem o livro, então, são fotografias da própria Vita, né? Que representa Orlando no livro. E algumas foram feitas com a ajuda da Vanessa Bell, irmã da Virginia, pintora. Pinturas como essa, que representa Orlando quando menino e que pertenciam a ancestrais da família de Vita Sackville West, que estavam guardadas no palácio da propriedade ancestral deles. Então, tem diversas imagens aqui nessa edição, o que torna ainda mais rica a experiência. Tem edições de Orlando que não contém as imagens, né, as pinturas, as fotografias e as ilustrações, e essa edição da Autêntica é uma das edições que possuem essas imagens, então dá para dizer que é uma edição mais completa de Orlando, uma biografia, né, além de ter uma lista imensa de notas, alguns textos também de pós-fácil, que acredito que podem ajudar a compreender muito mais esse livro. Aí que se faz um paralelo entre Orlando e várias outras obras que também usavam fotografia, como por exemplo o livro Nádia, de André Breton, que é o escritor surrealista, que também inseriu muitas imagens no seu livro. Foram 47 fotografias, pelas quais ele também buscava outras formas de contar uma história, e que também é considerado uma carta de amor para a amiga dele. Outra aproximação que é feita pelos críticos também é entre Orlando e livros do escritor alemão G.W. Sebald, como Austerlitz, por exemplo, e que inclusive Patti Smith cita como inspiração os livros desse autor alemão para que ela usasse fotografias no livro Só Garotos, em que ela fala da relação dela com um amigo dela, com o Robert. Então, Patti Smith, que é essa escritora que também, né, dispõe da fotografia nas suas obras, ela fez isso em Só Garotos e ela fez isso em todos os outros livros que eu li dela até hoje. A literatura dela, né, tá permeada pela imagem fotográfica também. Enfim, Orlando, nesse arco curtíssimo, perpassa vários séculos. Ao escrever sobre Vita, a Virginia também escreve sobre si, né? E de muitas maneiras, por que ela é uma sátira da biografia? Porque Virginia, em muitos momentos, ela desamarra, então, o seu biógrafo e permite que ele preencha diversas lacunas sobre esse personagem chamado Orlando, vários momentos em que não dispõe de fontes, que documentos foram queimados, aí ele escreve o que se comenta que aconteceu, né, e vários acontecimentos fantásticos e surreais que acontecem com Orlando são retratados de uma forma conformada, como se fossem fatos verdadeiros. O Orlando também acaba sincronizando diversas mudanças históricas com as sensações corporais e sexuais do protagonista. Então, se trata uma sátira por todos esses motivos. A Virginia, ela escreveu outros tipos de biografia mais tradicionais, seguindo um modelo mais tradicional, como, por exemplo, a biografia do Roger Fry, que foi publicada pela Hogarth Press, e que seguia uma linha bastante tradicional. O Roger Fry, que era amigo da Virginia, inclusive. Um dos filhos da Vita já comentou sobre Orlando, e ele considera Orlando uma das mais belas cartas de amor da literatura. Com certeza é uma obra afiada e afinada com o tempo que a Virginia Woolf vivia. É um livro que rompe com modelos anteriores e que inova com muito bom humor, com muita acidez, sabe? É muito divertido ler Orlando. E enquanto eu li Orlando, eu também li as cartas da Virginia e da Vita, que elas trocaram ao longo da vida. E aqui tem boa parte delas, não são todas essas cartas, né? Porque eram muitas e não estão presentes aqui nesse livro. Mas tem uma carta que eu acho muito especial, que demonstra o quanto a Vita gostou de Orlando. Tem uma curiosidade interessante que a Virginia presenteou a Vita com o manuscrito de Orlando, que dizem que tinha várias características diferentes da edição publicada, mas a Vita gostou muito do livro. E numa carta para Virginia, em 1929, a Vita disse o seguinte: "Sabe que nunca li Orlando sem lágrimas me pinicando os olhos?
Pode acreditar ou não, mas é verdade. Às vezes até transbordam. Se é a mera beleza do livro, ou se a razão é você, ou se a razão é Nowell, ou os três, não sei. De qualquer maneira, você gosta de fatos, e eis um fato para você. Nunca houve um livro que me feitiçasse e comovesse tanto. E era isso que eu queria falar para vocês sobre esse livro maravilhoso que é Orlando da Virginia Woolf. Eu espero ter contribuído para uma motivação, quem sabe para que vocês leiam Orlando em algum momento da vida. Se vocês já leram, também espero ter contribuído com alguma chave interessante para repensar a obra. Não esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo com alguém que vocês gostem. Se inscrevam no canal para acompanhar o meu trabalho por aqui e vamos conversar aqui nos comentários sobre essa leitura. Me contem o que vocês acharam desse vídeo e até o próximo!